Por último, nós temos aqui os valores lógicos, que também são chamados de expressões lógicas. Vai depender do material aí do autor. Então, são aquelas que utilizam operadores lógicos, cujos operandos são expressões relacionais, que nós já mostramos, pois seus resultados são do tipo lógico, constantes e ou variáveis do tipo lógico. Toda expressão lógica tem como resultado, verdadeiro, que eu mostrei para vocês, true é verdadeiro, ou false, que é falso, um cognato. Nós utilizaremos esses três operadores aqui. Pessoal, vocês veem isso também em matemática, então dá para compreender um pouco já de cara. É só aplicar e adaptar a situação da programação aqui. Vamos lá, nós temos aí o símbolo para se utilizar. Em Portugal Studio a gente utiliza ainda os valores aí em português mesmo. Então o símbolo é I ou I não. Não usei nem o tio aqui no não, porque ele é uma palavra reservada. Então vamos lá. No símbolo I aqui, no operador I, ele só haverá um resultado verdadeiro quando todas as suas proposições forem verdadeiras. Caso contrário, será falso. Ok? Então, se uma situação, uma proposição aqui for verdadeira e a outra também for, o resultado é verdadeiro. No ou, ele acontece diferente. Essas duas situações tem que ser pelo menos uma para que seu resultado seja verdadeiro. Ou seja, ou seja um, ou seja outro. Já no i tem que ser as duas formas, certo? E no não vai acontecer o que? O não é apenas uma negação. Por exemplo, se eu nego o verdadeiro, é lógico que eu tenho falso. Se eu falo que não é verdade, então é falso. Se eu falo que não é falso, é verdade. Ok? O i só será verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. O ou só será falso quando os dois forem falsos. Se pelo menos um for verdadeiro, ele será verdadeiro. Vamos ver a tabelinha em seguida. Então, uma expressão aqui no i, estamos trabalhando com i. Uma expressão lógica i é verdadeira, ou true, se todos os seus operandos ou preposições forem do valor true. Eu fiz aqui duas proposições A e B. Isso aqui é uma tabela verdade e a gente vai testando. O i, ele será verdadeiro quando as suas duas proposições forem verdadeiras. Caso contrário, todas serão falsas. Se eu falo, por exemplo, que a situação de A é verdadeira e a situação de B é verdadeira, então vai ser verdadeiro. Porém, se eu falo que uma é verdadeira e a outra é falsa, o resultado vai ser falso. Se eu falo que uma é falsa e a outra é verdadeira, vai ser também falso. E se eu falo que as duas são falsas, será falso também. Então aprenda, no i só será verdadeira quando as duas situações forem verdadeiras. Ok? Bem simples. No ou acontece de forma diferente. Esse ou, os seus resultados só serão falsos quando as duas forem falsas. Ou seja, quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras, então irá satisfazer aqui a tabela verdade. Se as duas forem verdadeiras, será verdadeiro. Se pelo menos uma for verdadeira, será verdadeiro. E só será falso quando as duas forem falsas. Já o não, o operador não, ele é um pouco diferente. Ele apenas vai negar. Se eu falo que A é verdadeiro e eu falo não há, ele vai negar. Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. Então é só uma negação. Ele nega aquilo que foi dito. Certo? Bem simples. Então agora nós iremos lá para o Portugal Studio para testar esses operadores. Voltando aqui para o Portugal Studio, aí vamos testar agora os operadores lógicos. Vamos lá. Os lógicos que nós temos são
são 3, né? Já mostrei para vocês quem são esses lógicos. Então vamos lá utilizar cada um. Para testar ele, já que nós estamos na parte inicial, nós utilizaremos variáveis lógicas. Essa variável eu vou chamar de sexo. Vou chamar assim, sexo masculino. E eu vou dizer que é verdadeiro. Vou chamar também de casado. E vou dizer que é falso. Vou chamar também uma expressão chamada possui filhos. Possui filhos. Eu vou dizer que é verdadeiro. Ok? Vamos fazer o teste baseado nesses valores lógicos. Por exemplo, se eu pegar e dizer assim, que a pessoa é do sexo masculino e possui filhos, qual resultado ele me retornará? Vocês lembram lá que na junção, né, no i, só será verdadeiro quando as duas condições aqui, as duas proposições, forem verdadeiras. Nesse caso, possui filho é verdadeiro e sexo masculino é verdadeiro. Então, de forma lógica, o resultado aqui na console será verdadeiro. Vamos ver? Executando, ele me retornou verdadeiro. Bem simples, não é verdade? Isso é o comando i. Se eu utilizar o ou, ele também vai ser verdadeiro. No caso do ou, a disjunção, ela só será falsa se as duas forem falsas. Se eu colocar, por exemplo, que o masculino aqui, ó, sexo masculino, e possui filhos, e ambas são verdadeiras, vai me retornar um valor verdadeiro. Se eu colocar, por exemplo, aqui, casado, que eu coloquei como informação falsa, ele vai me retornar também um valor verdadeiro. Porque para satisfazer o ou, pelo menos uma das proposições deve ser verdadeira, certo? Mas se eu fizer, por exemplo, eu alterar o valor aqui de masculino para falso, e os dois agora são falsos, e eu executar, ele vai me retornar um valor falso, porque no ou só será falso quando os dois forem falsos. Já o não, gente, ele é diferente. Se eu falar assim, ó, deixar só um, escreva casado, que está falso, né? E eu executar, ele vai me retornar um valor falso. O não, ele é a negação. Se eu negar com o nome não, se esse valor aqui é falso, ele vai me retornar um valor inverso. Qual é o inverso de falso? Verdadeiro. Quando eu executo, ele me mostra aí, ó, verdadeiro. Lembrando que dá para utilizar o i e o ou juntos. Se eu colocar, por exemplo, possui filhos e não casado, dá para fazer isso também. Ó, possui filhos é verdadeiro. O casado aqui é falso. Só que eu estou negando o casado. Se eu nego o casado, é verdadeiro. Então as duas situações serão verdadeiras. E como é i, nós precisamos de duas proposições verdadeiras para que seja verdadeiro. Quando eu executar, vai me retornar um valor verdadeiro. Se eu tirar o não, ele vai me retornar um valor falso, porque o i vai ser um i verdadeiro e o outro falso. Quando eu executo, retorna falso. Quando eu nego, ele se torna verdadeiro. Ele me retorna um valor aqui verdadeiro. E também facilitar esses operadores lógicos. Vamos utilizar, por exemplo, agora números. Se eu disser, por exemplo, primeiro eu vou declarar as variáveis inteiro. Essa variável inteiro eu vou chamar de a, b, x
e y. Eu vou atribuir valores aqui para A. Valor 10, para B vai tornar o valor 3, para y 5, para x, né, 5, para y 4. Nós vamos fazer testes relacionados aqui ao lógico, utilizando agora os operadores lógicos e relacionais. Eu vou colocar aqui o escreva e vou testar aqui dentro do parêntese algumas expressões. Por exemplo, se eu falar que A é maior que B e x é igual a y, ele vai me retornar um valor. Executo, ele vai retornar falso. Falso por quê? Porque A é maior do que B, porém x não é igual a y. Se eu colocasse diferente, o que ele diria? A é maior que B e x é diferente de y. Quando executar, ele me retorna aí um valor verdadeiro. Se eu utilizar, por exemplo, o valor ou entre eles, ao executar, ele me retorna verdadeiro. Porque pelo menos um dos testes deve ser verdadeiro para que o ou seja verdadeiro. Só será falso quando os dois forem falsos. Se eu fizer de forma diferente aqui, ó, com dois valores falsos, e executar, o ou vai me retornar um valor falso, porque as duas proposições, os dois testes são falsos. E posso fazer também, né, utilizando o não. O não é negação. Precisa colocar um parêntese, senão vai dar erro. Colocando parêntese, executando, ele vai negar aquele campo, e agora deu verdadeiro. Então ele negou que A é menor do que B. Quando eu nego essa informação que é falsa, ela se torna verdadeira. Então dá para fazer vários testes, vários cálculos, testes lógicos envolvendo tanto valores lógicos como também valores numéricos, utilizando os operadores aí, todos eles. No caso, o operador aritmético, operador lógico e relacional. Então é isso, valeu, tchau, tchau.